Temos um problema? Segue. Temos um problema? Não, vai ser resolvido, segue. Ai, socorro, meu Deus do céu. Tá, estamos seguindo. Ai, socorro. Nervosa. Hello, meu Brasil brasileiro! Olha quem estou aqui de volta! Bom, e eu já começo perguntando, se você clicou aqui nesse vídeo é porque com certeza você tá com essa dúvida que você viu no título. E o que é, afinal, a letra I da sigla LGBTQIAP+. Bom, é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que no próximo dia 6 de junho, no próximo domingo, vai rolar a Parada SP ao vivo, com transmissão online, a partir das 14 horas. Inclusive, este canal aqui vai estar fazendo essa transmissão ao vivo da parada. E eu, Bielo Pereira, vou ser uma das apresentadoras. Vai ser um evento que vai ter uma duração de 8 horas, com muitos shows e muita discussão importante. Então quero todo mundo assistindo, hein? Socorro, porque vai ser incrível. E nós estamos no 4º ano consecutivo em que a Dia Estúdio e a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo se unem para realizar esse evento que vai ser incrível. Então vem todo mundo, porque essa live de 2021 promete encontros incríveis, muitos influenciadores maravilhosos, vários shows sensacionais. Então, ó, bora se preparar e curtir para essa live, hein? E para além disso, vocês sabem quem vai estar junto com a gente? Ela mesma, Smirnoff! A Smirnoff sempre levanta a bandeira da diversidade, dá voz a pautas relevantes para celebrar as diferenças que nos tornam únicos. E isso é sensacional. Fora aquela caipirosca babadeira que a gente consegue fazer com o Smirnoff, né? A minha preferida, inclusive, é a de limão siciliano com açúcar demerara. Mas eu também jamais dispenso aquela boa caipirosca tradicional de limão Tahiti, né? E você aí? Qual que é a sua caipirosca preferida, hein? Vamos procurar essas receitas novas de caipirosca e dividir e trocar elas aí, ó. Mas nunca se esqueçam, hein? Beba com moderação e só compartilhe com maiores de 18 anos, hein? Bom, aquele último recado, né? Já aproveita, curte o vídeo, comenta, já vai compartilhando com todo mundo que quer saber sobre esse tema e pode rodar a vinheta! Para começar o vídeo, a gente precisa separar e entender o que é o nosso sexo biológico. Quando a gente fala de uma pessoa intersexo, a gente está falando de uma questão fisiológica, de uma questão biológica que faz parte de quem a pessoa é na sua biologia. E a gente usa esse termo, a gente tem usado muito mais o termo intersexo do que o termo intersexual, exatamente para diferenciar e para separar, para deixar mais longe ainda o termo intersexo, por ser uma condição biológica, dos termos de orientação sexual. Por isso que a gente fala mais de intersexo do que intersexual, para dar essa separação. Então assim, a gente separa essa palavra, esse termo da orientação sexual, e tudo isso também é diferente da nossa identidade de gênero. Com tudo isso em mente, vamos falar sobre a letra I, né não? Vamos lá. O que você pensa quando eu falo o termo sexo biológico? Bom, se você pensa masculino e feminino, a gente já sabe que temos um erro aí. Os termos masculino e feminino, eles não são termos biológicos, eles são termos sociais. Como assim, Bielo? Socorro, estou ficando perdida. Calma que eu já vou explicar. O masculino e o feminino, eles são conceitos que eles existem para falar sobre essa binaridade que existe na nossa sociedade. E isso nada tem a ver com o sexo biológico em si, com como a criança nasce. Porque agora vem cá, imagina se eu te conto que existem mais de 40 estados intersexuais. Gente, é uma loucura, né? E aí você me pergunta, como assim? E aí, quando eu te falo que, por exemplo, esse estado intersexo, ele é quando a pessoa ela tem características características reprodutivas e biológicas que são diferentes do que a maioria das pessoas, isso que é diferente do que é masculino e feminino, aí às vezes você vai e me pergunta, então você tá querendo dizer que essa pessoa é hermafrodita? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Por quê? O hermafroditismo é uma das formas de se identificar uma pessoa intersexo, mas não é a única. Existem diferenças das formas de desenvolvimento corporal, cromossômico, que fazem com que essa pessoa seja intersexo
mesmo que ela não tenha as duas gônadas. É por isso que a gente não usa o termo hermafrodita, porque ele é limitante quando se fala de uma pessoa intersexo, de um estado de uma pessoa intersexo. E não são só os cromossomos que determinam essa intersexualidade. Então existem muitas outras questões que fazem com que a pessoa seja intersexo. Podem ser, para além dos cromossomos, que podem ser os hormônios, as gônadas, que pode ser os testículos, a forma como esse corpo vai se desenvolver. Existem muitas pessoas que só se veem, só se entendem e o corpo só mostra que é um corpo intersexo lá na puberdade, pela forma como ele vai se desenvolver fenotipicamente, que é, por exemplo, como acontece comigo, como aconteceu comigo. Eu fui identificada como macho e sou uma pessoa intersexo que só fui percebendo ao decorrer da minha vida, ao decorrer do meu desenvolvimento, exatamente por a sociedade ainda ter aquela ideia limitante de que a pessoa intersexo, ela só era se ela nascesse com hermafroditismo. E aí o mais importante que a gente tem que entender e que tem que ser extraído dessa conversa é que as divisões de masculino e feminino são construções sociais. Quem fala que isso é de menino e aquilo é de menina é a gente, não é o nosso corpo, não é a nossa biologia. Essa parte aqui é bem importante, porque é a parte que a gente vai falar dos médicos, filha da puta. E aí é por isso que essa binaridade de a gente falar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa é muito perigosa. Porque chega numa situação como, por exemplo, quando a gente olha uma criança que acabou de nascer e logo já se identifica que ela é uma pessoa intersexo. Como é que fica se essa pessoa não pode falar se ela quer estar dentro de um padrão binário ou se ela simplesmente quer que o corpo dela e a vida dela se desenvolva? E aí hoje em dia ainda acontece muito de a família com esse bebê, com essa criança, escolher por ela, ou então simplesmente falar, eu quero que seja um menino, eu quero que seja uma menina, associar isso ao corpo dessa criança e ela sofrer uma mutilação genital e passar por um processo de hormonização para que ela tenha uma socialização frente ao que um terceiro queria. Era só um bebê essa criança. Ela não tinha como escolher. Por isso que a gente ter essa ideia de que o corpo intersexo seria um corpo errado é muito ruim e violenta. Porque aqui a gente tá falando da mutilação de um bebê. Muitas das vezes até de um recém-nascido. Então por isso que é muito perigoso a gente continuar pensando e vendo a sociedade só sobre esse viés binário em relação à biologia dos corpos. Bom, já deu até aqui nesse ponto pra gente entender a importância da visibilidade e da existência de corpos de pessoa intersexo. Tanto que uma das maiores reivindicações que a gente tem hoje é a proibição da cirurgia em crianças intersexo, exatamente para que esse tipo de mutilação pare de acontecer. A gente já tem vários estudos e a gente já entende, já sabe que a manifestação intersexo não altera a vida e o desenvolvimento de nenhum ser humano. Então isso não é uma anomalia, é literalmente a forma como aquela pessoa nasceu. E a luta também é contra a hormonioterapia forçada em pessoas que não têm a genital ambígua. Isso é muito importante porque acaba acontecendo. É uma mutilação do corpo e do desenvolvimento dele também que acontece com muitas dessas pessoas. E uma das reivindicações também é pelo registro desse terceiro sexo, dessa terceira forma de se ser. Até porque cerca de 1,7% da população mundial hoje já é identificada como sendo pessoas intersexo. Isso é muita gente. E eu faço parte desse grupo de pessoas. Bom, quero saber, vocês conseguiram entender o que é a letra I da sigla LGBTQIAP+? Eu sou uma representante dessa sigla, assim como 1,7% das pessoas do mundo. Por isso, a importância de que vocês, que muito provavelmente são pessoas que não fazem parte desse grupo, assistirem esse vídeo e compartilhar essa informação. Porque é importante que a gente entenda que corpos e biologias diferentes existem e que eles merecem respeito. Bom, se vocês já chegaram até aqui, para além disso, é importante que vocês também consumam e vejam mais conteúdo de pessoas intersexo. Aqui no YouTube mesmo a gente tem a Dione Freitas, que é intersexo, e ela tem um conteúdo extremamente rico sobre o assunto e vale muito a pena vocês conhecerem, hein? Socorro! Quero todo mundo indo lá ver. E existem diversos outros nomes por aí, incluindo o da ABRAE, que é o da Associação Brasileira de Intersexos,
que tem muito mais informações sobre a causa, muitas outras pessoas intersexo que às vezes vocês nem sabiam que são e que estão lá e que estão lutando pela nossa causa, pela nossa existência, pela nossa resistência, pelo poder de existir, porque a gente ainda não pode existir, né? A gente sempre tem que se enquadrar dentro desse sistema binário e arcaico que ainda existe. Bom, me conta aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu hoje aqui nesse vídeo. Que eu tô louca pra saber, eu vou estar bem de olho nesses comentários. A gente se vê na semana que vem, no dia 6 de junho, na Parada SP ao vivo, onde eu vou estar apresentando a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo aqui do canal, hein? Socorro! Gente, muito obrigada. Curte esse vídeo aqui, ó, já compartilha com todo mundo. Se você aprendeu alguma coisa, compartilha com alguém que também vai se beneficiar desse conhecimento que vocês estão tendo aqui hoje. Me comenta o que vocês aprenderam. E ó, até semana que vem, socorro! Beijo, beijo!